Seja mais uma vez bem-vindo ao canal para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 1 do terceiro trimestre de 2022. Lição 1 que tem como tema as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5. O objetivo da lição: primeiro, mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. Segundo, descrever a natureza do ataque. Terceiro, elencar as esferas do ataque. E o quarto, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Primeiro ponto da nossa lição, a lição é dividida em 4 pontos. Primeiro ponto, a igreja sob ataque, dividida em 3 subpontos. Segundo ponto, a natureza do ataque, dividida em 2 subpontos também. Terceiro ponto, as esferas do ataque, dividida em 2 subpontos. E o quarto ponto, a igreja protegida, dividida em 2 subpontos, é a conclusão da nossa lição. Palavra-chave da nossa lição, sutileza. Palavra-chave da nossa lição é essa, sutileza. A nossa lição, leitura bíblica em classe, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Veja, pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Texto áureo da nossa lição: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina do demônio. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Veja que não são todos, é alguns que se enveredam para estar dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina do demônio. Nossa verdade prática vai nos dizer assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Tá vendo? Com as armas espirituais dadas por Deus, porque o homem em si ele não pode, né, se defender das sutilezas do inimigo, só com as armas dadas por Deus. Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso, que é para que o YouTube indique o canal para mais alguém, para mais pessoas. Agradecendo a você também que não é inscrito, mas tem curtido nossos vídeos, dizer a você muito obrigado e, se possível, se inscreva para nos ajudar. Amém? Introdução da nossa lição, ela vai dizer assim: neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a igreja, contra a verdadeira igreja. Veja, contra a verdadeira igreja. Se tem a verdadeira, é porque tem a falsa. É ou não é? Se tem a verdadeira, é porque tem a falsa. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo: Satanás. Ele sempre vai querer destruir a igreja, sempre vai lançar ataques contra a igreja. Mas a igreja ela está protegida, sempre estará protegida pelo dono da igreja, que é Jesus. E nós devemos usar todas as armas que ele dispõe para nós usarmos contra as sutilezas de Satanás. Primeiro ponto, a igreja sob ataque. Primeiro subponto, a sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresce nas últimas décadas, em escala exponencial. Cresceu muito. Muitas coisas foram aí, né, lançadas contra a igreja, contra a palavra de Deus. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. É claro, muita coisa que não era aceita e não é aceita pela fé cristã, hoje em dia estão sendo aí, né, apoiado por várias pessoas, dizendo que se você não apoiar isso ou aquilo, você é uma pessoa que é homofóbica, é contra as outras pessoas, não tem amor por ninguém. Mas a Bíblia deixa bem claro: o que é errado é errado, o que é certo é certo. Hoje, o errado passou a ser certo e o certo passou a ser errado, porque muitas coisas foram aí
sendo aceita pela sociedade e achando que está fazendo a coisa correta. E ainda tem mais, normalizando muitos comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. É isso que tem acontecido hoje. O Satanás tem se utilizado disso, usando coisas sutis que vão contra a fé cristã. Segundo subponto, o alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação das Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Deus sempre vem avisando. E ele já deixou um alerta para todo mundo, através do apóstolo Paulo, através do próprio Jesus, que nos últimos tempos haveria muita gente se apostando da fé. Por isso que ele diz aí, mas o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido o quê? A espírito de enganadores e a detendo demônios. Veja que ele já está nos avisando, nos alertando quanto a isso. Paulo já está alertando a Timóteo quanto a isso. Naquela época já estava acontecendo isso. Imagine agora. Imagina agora que está aí essa globalização, internet, redes sociais. Tudo isso aí tem sido usado muitas vezes para atacar a verdadeira igreja. É demais. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto a grupos. Gênesis capítulo 37, do versículo 5 a 7, e Gênesis 45, do versículo 5 a 8, e Gênesis 18, versículo 17 e 18. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas, segundo a Reis, capítulo 6, versículo 8 a 12. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito dava à igreja. O Espírito expressamente diz, 1 Timóteo 4:1, veja, que o Espírito já estava avisando a igreja das coisas que iam acontecer e que estavam acontecendo no tempo de Paulo. Aí diz, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvida, o Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. É claro, o Espírito já deixou bem claro ali. Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Já estava avisando, deixando o povo de Deus em alerta. E ele sempre avisa o que vai acontecer. Terceiro subponto, a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Veja, quem revelou foi quem? O Espírito Santo. Já foi alertando o povo de Deus que a igreja ia ser atacada. Aí diz mais, Deus preveniu a igreja que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para a surpresa. É claro, só está sendo pego de surpresa, irmão, aqueles que não lêem a Bíblia. Aqueles que não examinam a Escritura. Porque na Bíblia vem dizendo já tudo. Que muita coisa vai vir contra a igreja. Já está vindo e vai vir mais ainda. Cabe a nós ficarmos alertas. Cabe a nós ficarmos munidos das armas de Deus para combater essas sutilezas que Satanás tem investido no meio do seu povo. Aí diz mais, foi previsto e registrado na Escritura. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. Nos últimos tempos, 1 Timóteo 4:1. Para Paulo, os últimos tempos dele já era naquela época. Mas para nós, nos últimos tempos já é agora. Onde a igreja tem sido atacada frequentemente. A expressão os últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Atos, capítulo 2, verso 17. E dessa forma semelhante, o apóstolo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 7. A precisão com que foram escritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência de dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós, é claro, porque não tem dia e hora para ele vir atacar a igreja. É em todo momento. Por isso que ele diz, nos últimos dias, não tem dia nem hora não, é em todo momento. Até a volta de Cristo, nós vamos ser atacados por Satanás de várias formas. E cabe a nós estarmos alerta. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, 1 Coríntios 10, verso 11, quanto mais nós. Ele lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, já estava vivenciando os últimos dias, porque a igreja naquela época já estava sendo atacada. E da mesma forma é agora. Agora que os ataques são mais ferronhos. Mas naquela época Paulo já estava vivenciando isso, por isso que já deixa alerta para nós. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, que diz assim para nós. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Tá vendo? Foram para nós ficarmos alerta.
para nós ficarmos já sabendo que algo estava vindo contra a igreja. Na época de Paulo já estava acontecendo, e na época nossa também está aí acontecendo. Não está pegando ninguém de surpresa. Porque tanto Jesus nos alertou, tem nos alertado, como Paulo também já estava alertando naquela época e agora nós, que os ataques viriam contra a igreja. O que a igreja pode dizer dessa presente época? Nós estaríamos na reta final, na última volta da corrida, é claro, estamos na última volta da corrida, porque Jesus está, a qualquer momento pode voltar. E Satanás está aproveitando para atacar ferrenhamente a igreja, de várias formas. Segundo ponto, a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência aos espíritos enganadores e demônios, 1 Timóteo 4:1. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamado de demônio. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais, claro, os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. As hostes de Satanás que têm atacado a igreja, que quer parar a igreja de todo jeito, mas não vão conseguir, porque a igreja tem um dono, e o dono é Cristo. Foi ele que morreu na cruz do Calvário, foi ele que derramou aquele sangue pela sua igreja. Mas os inimigos da igreja são sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6 e 12. Que diz assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo espiritual, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espírito maligno nas esferas celestiais. Tá vendo? A nossa luta é na esfera celestial. Satanás e seus demônios querendo parar a igreja de Cristo, mas eles não vão conseguir. Eles nunca irão conseguir, porque a igreja tem um dono, e o dono da igreja é Jesus. E ele tem nos dado ferramenta para nós lutarmos contra essas hostes do maligno. A sua palavra. Através da palavra, nós munidos da palavra, que nós vamos conseguir vencer eles. E com a ajuda também do Espírito Santo. Segundo subponto, o ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque da igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência às pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 2. 1 Timóteo 4 e 2. Que diz aí: que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Veja, consciência morta, pessoas hipócritas. Esse comportamento se encontra na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com falsidade e engano. É claro, quem vive no erro, ele não vai trabalhar com a verdade. Ele sempre vai viver de falsidade e engano, enganando as outras pessoas, enganando ele, principalmente ele mesmo. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. O termo grego suneides, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana, por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. É claro, pessoas que não estão nem aí. Para ele, tanto faz como tanto fez. Para ele, se estiver agindo certo, está bem. Se estiver agindo errado, também está da mesma forma. Ele não está nem aí para nada. Está se preocupando só em viver de forma que ele acha que está certo para ele. Mas ele não está discernindo entre o certo e o errado. Está fazendo tudo de toda forma. Pessoas que a mente ficou cauterizada. Terceiro ponto, as esferas do ataque. Primeiro subponto, a esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo 4, verso 1. Veja, apostatarão alguns da fé. Pessoas que estavam dentro da igreja. Se diziam crente, mas não eram de verdade. E com o passar do tempo, deixaram Jesus e se enveredaram pelo caminho dos espíritos enganadores. Aí diz mais: não há dúvida que o apóstolo está se referindo a cristãos profetas que sucumbiram ao ataque do diabo. Tá vendo? Satanás foi lá, fez um ataque sobre ele, e ele aceitou aquele ataque, e hoje em dia está andando com Satanás, fazendo a vontade de Satanás. E o que é pior, agora estão servindo a serviço dele, tá vendo? Agora eles serviam a Cristo,
Satanás fez um ataque sobre ele e agora estão servindo a Satanás. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja, é claro. Os principais inimigos do evangelho é que dentro da própria igreja, que viviam da igreja, oravam, jejuavam, liam a palavra, mas não eram verdadeiros cristãos. E quando Satanás foi lá, fez um ataque sobre ele, ele sucumbiu àquele ataque e hoje em dia está servindo a ele. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalo ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. É claro, pessoas que lutaram a favor do evangelho, hoje em dia estão aí, fazendo escândalos contra o evangelho. Muitos não querem nem ouvir falar do evangelho, porque sucumbiram aos ataques de Satanás. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigo da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Claro, tem muitas pessoas assim, que eram amigo da igreja e sucumbiram aos ataques de Satanás, aceitaram aquilo que Satanás ofereceu a ele e hoje em dia ele é inimigo da igreja. Outro ataque também é na esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento, 1 Timóteo capítulo 4, verso 3. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família, é claro. O diabo está atacando muitas famílias. Ele está atacando principalmente a família cristã, porque o intuito dele é acabar com a família, porque a família é a célula máter da sociedade, ele quer acabar com isso. Aí diz mais: sem dúvida a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe, se não a mais. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente as cristãs, é claro. O negócio dele é esse, é acabar com a família, dissolver os casamentos, fazer que não haja, que as famílias cresçam e vivam em união na igreja, por conta dele, que é só acabar com a família. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família, é claro. Hoje tem leis para tudo. Leis para homem casar com homem, mulher casar com mulher, sabendo que tudo isso é errado. Isso aí para desconstruir a família, a verdadeira família que foi criada por Deus. Aí diz mais: precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas, claro, porque a família é o ponto central. Mas se é uma família fraca, a igreja vai ser fraca também. Então, é isso que ele quer fazer. Acabar com a família para acabar com a igreja. Quarto ponto, a igreja é protegida. Primeiro subponto, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração. 1 Timóteo capítulo 4, verso 5. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. É claro, a palavra quem cura, quem liberta, quem salva. A palavra faz tudo. Quem alimenta, quem nutre, quem dá força, tudo é a palavra. Ela é o antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. É claro, tem crente que nem a Bíblia lê. E é enganado por muitos, porque ele não lê a Bíblia, não examina, não medita na Bíblia, não estuda. E é enganado por espírito de enganadores, espírito de demônio, porque ele não lê a palavra. E a proteção do crente é a palavra, a força do crente é a palavra. Tudo é a palavra. E nós temos que estar com nossa palavra em dia, para não se enveredar por todo o vento de doutrina. Segundo subponto, a prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração, 1 Timóteo capítulo 4, verso 5. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração, é verdade. Hoje, culto de oração, praticamente não tem ninguém. Porque muitos não querem orar, só querem orar quando estão com alguma enfermidade, com algum problema. Aí ele vai orar. Se ele não tiver, ele não vai. Alguém já disse que o ciclo de oração começou quando a igreja, como um todo, deixou de orar. Portanto, persevere na oração. Uma arma espiritual importante contra a sutileza de Satanás. É uma arma muito importante. Olha, o crente ele tem que ter palavra, oração e jejum. Esses três têm que andar junto. Palavra, oração e jejum. São as armas espirituais do crente. São as armas que vão fortalecer ele contra os ataques sutis de Satanás. Mas muitos hoje não querem fazer isso. Muitos hoje não querem ler a palavra, muitos não querem orar, muitos não querem jejuar. Aí quando vem os problemas, quando vem os ataques de Satanás, ele se envereda. Ele se deixa levar, porque ele não estava lendo a palavra, não estava meditando na palavra, não estava orando. Então,
são mais fáceis de ser alcançados por Satanás, aqueles que não lê, não medita, não ora. Para concluir, nesta lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra, é claro. E a munição das armas espirituais para ganhar essa guerra é a palavra. Temos que estar com a nossa palavra em dia. Em seguida, oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Palavra em dia e oração. Para que nós não sejamos sucumbidos pelos ataques de Satanás. Amém?